Corinthians vem com um dos melhores goleiros do mundo de nível europeu e as negociações estão em andamento. O interesse do Corinthians na contratação de Manuel Neuer, uma análise completa e atualizada em 2025 nos bastidores do futebol brasileiro e europeu. Uma das notícias mais comentadas nas últimas semanas é o interesse do Corinthians na contratação de Manuel Neuer, o ícone goleiro da seleção alemã e do Bayern de Munique. Este rumor, que ganhou força ao longo de 2024 e se estendeu para o início de 2025, desperta uma série de questionamentos, análises e até especulações sobre o impacto que essa possível transação teria para o clube paulista, para Neuer e para o futebol brasileiro em geral. Desde a sua fundação, o Corinthians sempre foi um clube de grandes aspirações e ambições. Sua história no futebol brasileiro é marcada por momentos de glória, mas também por períodos de transições e reconstruções. Nos últimos anos, especialmente em 2024, o Timão viveu uma fase de busca por reforços pontuais, tentando equilibrar juventude com experiência. Em meio a esse processo, surgiu a ideia de contratar Manuel Neuer, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, para fortalecer a equipe e proporcionar mais estabilidade na posição de goleiro, uma área que, historicamente, sempre teve grande importância no time paulista. Com a janela de transferências aberta, surgem diversas especulações sobre as intenções do Corinthians de fazer um investimento alto em um goleiro de renome internacional. Afinal, qual seria o impacto de uma possível chegada de Neuer ao clube? O que isso significaria para o Corinthians em termos esportivos, financeiros e de marketing? Como Neuer se encaixaria no futebol brasileiro? Neste texto, faremos uma análise aprofundada sobre esses pontos, abordando desde o contexto atual do Corinthians até os desafios que uma negociação como essa traria. A situação do Corinthians em 2025, ambições e reforços. O ano de 2024 foi de altos e baixos para o Corinthians. Embora o clube tenha demonstrado consistência em algumas competições nacionais, principalmente no Campeonato Brasileiro, a falta de um título relevante e a instabilidade nas competições internacionais, como a Copa Libertadores, trouxeram questionamentos sobre o projeto esportivo do clube para os próximos anos. A diretoria do Corinthians, sempre atenta à evolução do time e ao cenário do futebol mundial, percebeu a necessidade de uma renovação em alguns setores. A zaga e a posição de goleiro são duas áreas críticas no elenco, e a chegada de um nome de peso para a posição de goleiro passou a ser considerada uma prioridade. Em 2025, o clube alvinegro se vê em uma situação delicada, buscando recuperar seu prestígio internacional. A contratação de um goleiro de renome mundial, como Manuel Neuer, poderia ser vista como um movimento estratégico não só dentro de campo, mas também fora dele. A presença de Neuer no elenco representaria um salto de qualidade e uma grande demonstração de força e ambição por parte da diretoria corintiana. Além disso, o Corinthians tem como objetivo reforçar sua competitividade nas competições internacionais, especialmente na Libertadores, onde o clube tem uma das maiores rivalidades e aspirações no continente. Tendo em vista que o time, em algumas temporadas recentes, não teve a estabilidade necessária na defesa, a vinda de um goleiro experiente como Neuer seria um indicativo claro de que o clube almeja conquistar títulos importantes não só no Brasil, mas também em um cenário global. Manuel Neuer. Em 2025, o estado atual do goleiro Manuel Neuer, aos 38 anos de idade, continua a ser um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. Sua carreira no Bayern de Munique é um marco para o esporte, com múltiplos títulos de Champions League, Bundesliga e Copas da Alemanha. Além disso, Neuer é uma peça fundamental na seleção alemã, com participações em Copas do Mundo e Eurocopas. Sua habilidade com os pés, o modo como transforma o goleiro em um verdadeiro líbero, além de suas defesas extraordinárias, garantiram a ele um lugar entre os maiores da história. No entanto, o ano de 2024 marcou uma fase de transição para Neuer. Após uma série de lesões, e com o surgimento de novos goleiros talentosos, como Alexander Nubel, que começa a ganhar mais minutos no Bayern, a sombra de uma possível aposentadoria ou mudança de clube se aproximou. Neuer já não tem a mesma regularidade que exibiu em suas primeiras temporadas no Bayern, e essa situação gerou especulações sobre seu futuro. Enquanto o Bayern de Munique ainda conta com Neuer como titular absoluto, o goleiro alemão, dada a sua idade e as circunstâncias do futebol moderno, poderia estar considerando novos desafios para o fim de sua carreira. Embora o Bayern tenha renovado seu contrato com ele por mais algumas temporadas, a pressão por renovação no elenco do clube e a possível saída de jogadores importantes podem fazer com que Neuer busque novos horizontes, talvez em uma liga menos exigente fisicamente do que a Bundesliga. Nesse contexto, a especulação sobre seu possível interesse em jogar no Brasil ganha força. O futebol brasileiro tem atraído mais jogadores europeus em busca de novos desafios, como aconteceu com estrelas como Luizão,
Riquelme e até jogadores mais jovens em busca de mais visibilidade e protagonismo. Nesse cenário, o Corinthians, com seu histórico de contratações ousadas, aparece como um destino interessante para Neuer, caso o goleiro deseje experimentar uma nova fase de sua carreira fora da Europa. O interesse do Corinthians, estratégia e impactos. A chegada de Manuel Neuer ao Corinthians seria uma jogada estratégica, tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro. Primeiramente, a presença de Neuer no gol traria uma segurança técnica que o time alvinegro não tem tido nos últimos anos. A posição de goleiro, apesar de contar com bons nomes, tem sido um dos pontos de instabilidade no clube. Além disso, a liderança e a experiência de Neuer, algo que se destaca em sua carreira, seriam cruciais para o desenvolvimento de jogadores mais jovens, ajudando a criar uma base sólida para a equipe. Em termos de visibilidade e marketing, a contratação de Neuer representaria um avanço considerável para o Corinthians. O clube, que já possui uma grande torcida e uma história consolidada no Brasil, veria seu apelo global aumentar significativamente com a presença do goleiro alemão. Os torcedores corintianos estariam empolgados com a chegada de uma estrela mundial, o que poderia gerar um aumento significativo nas vendas de camisas, patrocínios internacionais e acordos comerciais com marcas globais. Do ponto de vista esportivo, Neuer traria um impacto direto na Libertadores, competição onde o Corinthians busca recuperar o prestígio que teve em edições anteriores. A experiência de Neuer nas grandes competições internacionais seria um fator crucial para o sucesso do time, principalmente em confrontos decisivos, onde sua liderança e qualidade técnica seriam diferenciais. Desafios e obstáculos para a contratação de Neuer. Contudo, uma possível transferência de Manuel Neuer para o Corinthians enfrenta obstáculos consideráveis. Em primeiro lugar, a questão financeira. Neuer, com seu status de estrela mundial, recebe um dos maiores salários do futebol, e o Corinthians precisaria fazer um grande esforço para arcar com os custos dessa negociação. Além disso, a situação do Bayern de Munique, que ainda vê Neuer como peça central de sua equipe, torna a saída do goleiro um processo mais complicado. O Bayern não deve liberar seu goleiro facilmente, especialmente considerando sua importância tanto dentro quanto fora de campo. Outro obstáculo seria a adaptação de Neuer ao futebol brasileiro. Embora o goleiro seja uma referência mundial, o estilo de jogo do futebol brasileiro é bastante diferente do europeu. O ritmo intenso, a pressão constante dos torcedores e as condições de jogo, que podem variar muito entre as diferentes regiões do Brasil, poderiam ser desafiadores para um jogador da sua idade. Por fim, a questão física também pesa. Com 38 anos, Neuer está perto do fim de sua carreira, e sua condição física poderia ser um ponto de preocupação para a diretoria do Corinthians. O futebol brasileiro é notoriamente exigente, com uma temporada muito mais longa e com maior intensidade do que a maioria das ligas europeias. O clube precisaria avaliar se a contratação de um jogador veterano, mesmo sendo um dos melhores goleiros da história, traria os frutos desejados a longo prazo. Conclusão: o sonho de consumo e o futuro do Corinthians. O interesse do Corinthians na contratação de Manuel Neuer é uma das histórias mais fascinantes do futebol brasileiro em 2025. Apesar de todos os desafios e obstáculos envolvidos em uma negociação dessa magnitude, a ideia de trazer um dos maiores goleiros do mundo para o futebol brasileiro é uma proposta atraente, tanto para o clube quanto para os torcedores. A chegada de Neuer poderia ser o fator decisivo para que o Corinthians recupere seu status de protagonista internacional e volte a brigar com força pelas competições mais importantes do continente. Seja como um sonho de consumo ou uma possibilidade real, o impacto de Neuer no Corinthians seria gigantesco. Em uma liga onde grandes nomes internacionais são cada vez mais raros, a presença de Neuer poderia ser a chave para um novo ciclo de conquistas para o timão, além de colocar o futebol brasileiro em destaque no cenário global. Por fim, resta aguardarmos os próximos passos dessa negociação, que promete movimentar o mercado de transferências e gerar uma enorme expectativa entre os torcedores do Corinthians e do futebol mundial. O futuro de Neuer, seja no Corinthians ou em outro clube, promete ser um dos capítulos mais emocionantes dessa nova fase do futebol global.